Alguma vez você já sentiu como se nunca tivesse pertencido totalmente a este mundo? Como se houvesse algo diferente em você, algo que ninguém mais parece notar, mas que lá no fundo, no silêncio da sua alma, você sabe que está lá? Talvez você sempre tenha se sentido como um estranho entre os amigos ou familiares, questionador desde pequeno, intuitivo ao ponto de perceber coisas que ninguém comentava, mas que você sentia nitidamente. A energia de um lugar, a vibração de uma pessoa, até mesmo pressentimentos que mais tarde se confirmavam. E mesmo que nunca tenha tido provas, uma parte de você sempre soube que estava aqui para um propósito maior. Mas, e se o fato de ser diferente for justamente o sinal de que você é um escolhido? E se aquelas dores que ninguém entendia, aquelas noites em claro em que sua alma parecia sussurrar algo que você ainda não conseguia compreender, fossem chamados silenciosos do universo, lembrando você da sua verdadeira missão? A verdade, que muitos mestres esotéricos e espiritualistas antigos já diziam, é que os escolhidos raramente sabem o que são desde o início. Assim como o diamante que nasce escondido nas profundezas da terra, muitas vezes a sua luz está oculta, esperando o momento certo para emergir. Hermes Trismegisto, no Corpus Hermeticum, já dizia: assim como é acima, é abaixo, e o que está oculto será revelado àqueles que buscarem com o coração desperto. Mas como saber se você é um deles? Como reconhecer os sinais, se eles nem sempre são claros? E por que, entre bilhões de almas encarnadas neste exato momento, você sentiria esse chamado agora? A partir de agora, vamos revelar 7 sinais de que você é um escolhido, mesmo que ainda não tenha consciência disso. E atenção, alguns desses sinais são tão sutis que, se você não souber interpretá-los, pode acabar ignorando completamente sua verdadeira essência espiritual. Então receba essa revelação até o final, porque cada uma delas será como uma chave abrindo uma porta esquecida dentro de você. Você está preparado para descobrir a verdade que sua alma já sabe, mas sua mente ainda está tentando entender? Então respire fundo e prepare-se, porque o primeiro sinal já pode ter se manifestado em sua vida, e você nem percebeu. O primeiro sinal de que você é um escolhido pode parecer à primeira vista uma fragilidade, mas na verdade é uma das maiores forças da alma desperta: a sensibilidade energética. Escolhidos sentem o mundo com mais intensidade, como se não houvesse filtro entre o que acontece ao redor e o que vibra por dentro. Você entra em um ambiente e imediatamente sente-se a tensão, paz ou tristeza pairando no ar. Pode parecer exagero, mas isso não é imaginação, é percepção sutil. Uma habilidade espiritual nata, muitas vezes herdada de outras existências, que permanece adormecida em grande parte da humanidade, mas não em você. Essa sensibilidade, porém, é muitas vezes confundida com fraqueza ou instabilidade. Quantas vezes você já ouviu que era intenso demais, emocional demais, ou que precisava parar de se importar tanto? Mas, e se esse demais for, na verdade, o exato ponto onde sua missão começa? Os escolhidos não vieram para se encaixar. Eles vieram para transformar. E para transformar é preciso sentir. Sentir profundamente. Como um instrumento musical afinado além do padrão, sua alma capta notas que os outros sequer percebem. Isso é um dom, mas também um peso, especialmente quando o mundo ainda não está pronto para a sua luz. Muitos místicos e ocultistas, como Rudolf Steiner, já afirmavam que a alma que carrega um chamado elevado passa por provações desde cedo. Isso explica por que, muitas vezes, os escolhidos enfrentam infâncias difíceis, lares desestruturados ou se sentem incompreendidos dentro da própria família. Essas experiências não são castigos, mas forjas espirituais. Tal como o fogo molda o metal, as dores moldam a alma do escolhido, preparando-o para cumprir o que muitos não teriam força para sustentar. E aqui surge uma pergunta inevitável: por que essa escolha recai justamente sobre alguns, e não sobre todos? A resposta começa a se revelar em uma verdade pouco compreendida.
Nem todas as almas estão no mesmo estágio de maturidade espiritual. A espiritualidade universalista ensina que somos viajantes cósmicos em diferentes níveis de evolução. Algumas almas já viveram centenas, talvez milhares de encarnações, atravessando culturas, idiomas, religiões e sistemas, aprendendo, ensinando, caindo e levantando. Essas almas acumularam sabedoria silenciosa, um tipo de conhecimento que não se lê em livros, mas que vibra no campo energético. E é exatamente esse acúmulo que faz com que, em um determinado ponto da jornada, elas recebam o chamado, não de fora, mas de dentro. Por isso, se você sente que sempre foi mais velho do que sua idade, se desde criança tinha pensamentos profundos demais para explicar, se sempre questionou verdades absolutas e buscou compreender o sentido da vida, esse pode ser o primeiro sussurro da sua alma te lembrando de quem você é. Isso não é coincidência, é reconhecimento. Você não está recebendo essa revelação por acaso. Algo dentro de você já sabe. E agora, talvez seja a hora de lembrar o próximo sinal. Outro sinal poderoso e muitas vezes doloroso de que você é um escolhido é a sensação de solidão espiritual. Mesmo cercado de pessoas, há momentos em que você se sente absolutamente só. Não pela ausência de companhia física, mas pela falta de conexão profunda. É como se você estivesse falando um idioma que os outros ainda não aprenderam. E isso, para muitos escolhidos, gera uma dor silenciosa, quase inexplicável. Mas por que essa solidão? Por que o caminho do despertar parece ser tão solitário no início? Porque, assim como o broto rompe a terra sozinho antes de encontrar o sol, a alma desperta precisa, primeiro, silenciar o ruído externo para ouvir a própria verdade interna. Essa solidão não é castigo, é preparação. Os antigos chamavam isso de a noite escura da alma, uma etapa comum nas jornadas de quem carrega uma missão espiritual elevada. Jesus, Buda, Moisés, todos passaram por momentos de retiro e silêncio. São nesses vazios que o espírito fala mais alto. É onde a alma aprende a confiar em si mesma, e não no aplauso dos outros. Mas o universo não deixa o escolhido sem direção. E é aí que começa a surgir o próximo sinal. As sincronicidades. Encontros aparentemente casuais, frases que aparecem no momento certo, sonhos vívidos com mensagens simbólicas, números repetidos, como o famoso 1111 ou 777. Tudo isso são maneiras pelas quais o universo sinaliza que você está no caminho. O ocultista Carl Jung chamou isso de coincidência significativa e explicou que quando a alma está alinhada com sua verdade, o mundo externo começa a refletir esse alinhamento com precisão quase mágica. Você já sentiu como se o tempo parasse por um segundo ao ouvir uma frase que parecia feita só para você? Ou encontrou alguém que parecia te conhecer há vidas, mesmo sendo um estranho? Essas experiências não são delírios. São confirmações, como pequenos sussurros do divino dizendo: continue. Escolhidos não caminham sozinhos o tempo todo. Em determinados momentos da jornada, guias espirituais, mentores encarnados ou almas companheiras aparecem para ativar em você lembranças que estavam adormecidas. E quando isso acontece, nada mais volta a ser como antes. É nesse ponto que muitos começam a sentir uma mudança interna irreversível, uma vontade inexplicável de buscar conhecimento espiritual, mergulhar em livros antigos, praticar meditação, estudar astrologia, cabala, tarô, alquimia, como se algo estivesse sendo despertado de dentro para fora. E agora, surge a pergunta inevitável: mas se eu sou mesmo um escolhido, o que devo fazer agora? Ser um escolhido não é sobre ter privilégios, é sobre ter responsabilidade espiritual. Quando você reconhece os sinais, quando aceita que existe algo maior em movimento dentro de você, uma nova etapa começa. O despertar da missão. E essa missão não é sempre clara no início. Não aparece com um manual de instruções, nem com luzes piscando. Muitas vezes ela surge como um chamado interno, uma sensação de urgência, uma necessidade quase física de ajudar os outros,
curar, transformar, compartilhar o que você está aprendendo. É nesse ponto que muitos começam a enfrentar novos desafios, porque ao aceitar sua missão, você inevitavelmente confronta aquilo que ainda precisa ser curado em si mesmo. Os escolhidos não são perfeitos. São, na verdade, almas corajosas o suficiente para encarar suas sombras. É por isso que tantos passam por crises emocionais, rompimentos dolorosos, rupturas com velhos padrões de vida. A vida começa a forçar limpezas profundas. E embora isso seja desconfortável, é também libertador. Como dizia Helena Blavatsky, fundadora da teosofia, não há religião mais elevada que a verdade. E aquele que busca a verdade precisa antes atravessar seus próprios véus. Nesse momento, a consciência do escolhido se expande. Ele começa a enxergar além do material. Sente que existe um propósito por trás de cada acontecimento. E com essa expansão, vem o próximo sinal: a capacidade de manifestar realidades. Quando você entra em alinhamento com sua missão, seus pensamentos e intenções ganham mais força. Porque a alma desperta está mais conectada à fonte, e isso ativa leis universais, como a da vibração e correspondência. Isso não é mágica, é alquimia interior. A capacidade de transformar energia em realidade. Então, a resposta para aquela pergunta que parecia tão difícil no início, agora fica mais clara. Por que eu fui escolhido? Porque você carrega em si a força e a sensibilidade necessárias para ajudar na elevação do coletivo. Porque você tem a coragem de olhar para dentro e curar suas feridas, para depois estender a mão aos outros. Porque sua alma já viveu o suficiente para lembrar que a verdadeira missão não está no palco, mas no serviço, na luz que se compartilha em silêncio. E assim o véu vai sendo levantado. O que parecia um fardo torna-se poder. O que antes era dor, agora vira força. E você começa a ver com clareza aquilo que antes só sentia. Você é sim um escolhido, mesmo que ainda esteja aprendendo o que isso significa. Agora talvez você sinta que uma parte esquecida de você foi tocada. Aquela parte que sempre esteve em silêncio, esperando que você ouvisse com os ouvidos da alma. Sim, os sinais sempre estiveram presentes. Na sua solidão incompreendida, na dor que ninguém viu, na intuição que você duvidava, no chamado que você tentou calar. Mas agora tudo começa a fazer sentido. Você não é uma peça fora do lugar. Você é uma chave que ainda não foi completamente girada, mas que já começou a despertar. Você consegue perceber agora que ser um escolhido não tem a ver com privilégios ou status espiritual. Tem a ver com profundidade, com responsabilidade, com sensibilidade elevada. Você se sentiu diferente a vida toda, não por acaso. Você enfrentou dores inexplicáveis, porque sua alma estava sendo preparada. Você enxergou além das aparências, questionou as religiões e buscou algo maior. Porque seu espírito sempre se recusou a viver na superfície. Tudo isso é parte do código que habita os escolhidos. Talvez no fundo você já soubesse que a sua compaixão era diferente, que seu coração sentia o mundo de forma mais intensa. Talvez você já tenha percebido que por onde passa, as pessoas se abrem com você, te procuram e se conectam, como se vissem em você uma presença que cura, ainda que você não tenha dito uma palavra. Isso acontece porque há algo na sua frequência que vibra como um lembrete para as outras almas. E esse é um dos sinais mais claros de que você é um escolhido, um farol para o mundo. Se você carrega todos ou alguns desses 7 sinais, a sensação de não pertencer a este mundo, a dor profunda que moldou sua alma, a compaixão que te move, a busca espiritual intensa, os ciclos de desconstrução, a certeza de ter uma missão e a energia que naturalmente atrai quem precisa de cura. Se ao menos 3 desses sinais vibram com você, então entenda, você não está mais sendo chamado, você já está sendo ativado. E o próximo passo é assumir quem você é. Agora, com tudo isso dentro de você, eu te convido a se manifestar, a deixar sua verdade vir à tona, a escrever aqui nos comentários qual desses sinais mais ressoou com a sua jornada.
a compartilhar este vídeo com alguém que possa estar esquecendo que também foi escolhido. E, acima de tudo, reflita. O que muda em você a partir do momento em que aceita sua origem espiritual? Porque uma alma desperta nunca mais será a mesma. E o mundo ao redor dela também não. Se você gostou do vídeo, retribua deixando o seu like. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mais vídeos edificantes como este. Clique agora em um dos vídeos sugeridos ao final da tela e descubra mais sobre os mistérios da alma, da energia cósmica e a nossa conexão com o universo.